Movidos pela Santidade. Esse estudo é uma homenagem ao pastor Cláudio Sodré, um grande amigo que eu conheci, foi apresentado pela família da minha irmã, e nós pegamos um amor muito grande um pelo outro, e ele faleceu bem no início do Covid, e ele me deu um livro chamado Movidos pela Santidade, se eu não me engano, de Wagner Ribeiro Camilo, né, o nome do autor, e eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês desse estudo. Vem com a gente que o estudo hoje está incrível. Hilber, os nossos estudos têm sempre permeado em torno da santidade. Pode parecer às vezes exaustivo, mas eu gostaria que você explicasse para os irmãos que de Gênesis a Apocalipse parece que Deus chama o homem sempre ao arrependimento, sempre a uma separação. E essa palavra santidade, ela está em torno da separação, que é o Kadoshim ou Kadosh, né? Que nós vamos falar do dicionário aí do J.D. Douglas. Então, assim, a gente precisa estar se separando para Deus, para quê, afinal, ô Hilber? Para que o Senhor nos tira do mundo? Seja muito bem-vindo. Exatamente. Como você falou, a santidade está desde o Gênesis ao Apocalipse, porque a santidade está intimamente ligado com o amor e está intimamente ligado com o povo de Deus. Então, Deus ele separa um povo para si, esse povo tem alguns preceitos e requisitos que são uma marca fundamental da característica desse povo separado por Deus, e essas características são a santidade e o amor, né? A misericórdia, a santidade e o amor com o próximo. Por isso que a gente vê Deus ele sempre exortando o homem a buscar o arrependimento, a buscar o seu olhar ao próximo e também evitar se contaminar com as coisas desse mundo. Verdade. Quero compartilhar com vocês, a capa do livro aqui, Movidos pela Santidade. Esse estudo é uma adaptação desse livro. Tá aqui, as referências do pastor Cláudio Sodré. Eu conheci, ele esteve em casa, ele falou que o nosso material era incrível, o nosso trabalho era muito zeloso, e ele faleceu, né? Ele caiu na cozinha lá da sua casa, quando ele estava cozinhando para sua esposa, foi fulminante o infarto dele. Deus me deu a graça de poder estar aqui, mesmo após um infarto, né, que eu tive há 70 dias atrás. Estamos aqui, estamos lançando o Instituto Bíblico Discipular e tantos outros trabalhos para glorificar o nome de Deus. Então, esse livro e esse outro livro aqui, O Homem que Deus Usa, você vai achar na Editora dos Clássicos, tá? Procura aí, Editora dos Clássicos, do irmão Gerson Lima. É muito bom esse estudo, O Homem que Deus Usa. Vai falar bastante referente a dores e sofrimentos, como que Deus usa o processo para apertar ali e moldar o vaso. Ele é o nosso oleiro e nós somos o vaso. Esse e-book está disponível na descrição desse vídeo aqui. Você pode fazer download desse e-book. Deixa eu deixar aqui para você, papocomdeus.com.br/estudos. Você pode pegar esse e-book. E não se esqueça que você também pode acessar o Instituto Bíblico Discipular.com.br. Eu não escrevi aqui, então não dá para eu colocar o lettering para vocês aqui, tá? O Instituto Bíblico Discipular é um projeto do Papo com Deus. Papo com Deus é o nosso canal no YouTube. Instituto Bíblico Discipular é o nosso instituto de formação e preparação e capacitação de obreiros, pastores e ministros da Palavra de Deus. Então, irmãos, só para a gente dar uma pincelada, eu gostaria de trazer vocês novamente a esse tema. Deus chama o homem lá no Gênesis para que a gente seja separado, Senhor, sejamos sacerdotes do teu reino de sacerdotes. E aí eu quero convidar você a ser separado a Deus, a ser esse Kadosh. Quando Deus tira o povo do Egito e Deus fala para Moisés, leva o meu povo no deserto, para que lá eles me adorem, para que lá eles ofereçam sacrifícios agradáveis. Então, deserto é o local para onde Deus tira o seu povo. Muitas pessoas estão esperando o deserto do Apocalipse, Hilber, dizendo que a gente vai ter que fugir para o deserto, porque a gente vê que a mulher foi levada nas duas asas da grande águia para o deserto para ser provada. As pessoas falam que a gente vai ter que vender tudo que tem. Quando começou a pandemia, as pessoas estavam vendendo casa e fugindo para o deserto por causa de algumas profecias errôneas. A interpretação do Apocalipse está errada, né, Hilber? Ali é um sentido alegórico. Esse deserto talvez seja um momento que nós estamos passando. A prova dos filhos de Deus é um local de deserto. Deus está nos tirando mesmo, nos provando para que a gente venha adorá-lo em espírito e em verdade. Faz algum sentido, Hilber, essa conexão do Apocalipse com aquela conexão que Deus fez com Moisés para que o povo adorasse no deserto? É exatamente isso que você falou, é uma alegoria. A gente não pode esquecer, por exemplo,
que quando João escreveu, ele escreveu dentro de um contexto histórico. E o povo daquele período histórico que João escreveu, ninguém deles foram para o deserto. Mas você vai ver a igreja de Esmirna passando por bastante dificuldade, você vai ver igrejas passando por diversas perseguições por conta do Império Romano. Então o deserto ali é justamente essa figura alegórica de uma opressão, de um governo que é um governo anticristão, um sistema que é anticristão sobre o povo de Deus. Então essa alegoria não necessariamente seria um deserto literal. O que João está fazendo é pegar uma narrativa que ocorreu no Êxodo e trazer um sentido alegórico a essa narrativa, colocando para o contexto presente e o contexto futuro. Ou seja, João está falando, vocês vão passar por um deserto, assim como o povo do Êxodo passou, mas não um deserto literal, é um deserto no sentido de provação, um deserto no sentido de aflição. Legal. Então, irmãos, Deus chama a gente exatamente para isso, tá? Para que você se prive de algumas necessidades suas, de algumas vontades suas, para que você exerça o autocontrole sobre as suas vontades. Tem um movimento novo surgindo chamado antinomianismo, que na verdade não é tão novo assim. Eu quero ler para vocês, isso vai estar num estudo que nós vamos fazer muito específico, tá? Antinomianismo é um termo cunhado por Martinho Lutero, que vem do grego contra a lei, e é definido como a declaração que, sob a dispensação do Evangelho da Graça, a lei moral é de nenhum uso ou obrigação, porque somente a fé é necessária para a salvação. Nós entendemos que estamos sobre a tutela da graça, mas assim, abolir as leis de Deus, na verdade, é permitir ao homem que volte para seus relacionamentos de pecado. A reflexão que eu quero fazer hoje com vocês é exatamente essa. Se você deseja andar no caminho da santidade, você vai precisar passar pelo Getsemane, ou o local da prensa de azeite, né? Ou o Jardim das Oliveiras. Cristo, antes de ser crucificado, Cristo, antes de receber um corpo de glória, ressuscitar ao terceiro dia, ele passou pelo Getsemane. Ô Hilber, parece que todos os cristãos de verdade, aqueles que são os remanescentes do Senhor, Deus sempre tem um lugar de Getsemane, né? Uma prensa de azeite mesmo, porque Getsemane significa isso. Era onde era prensado ali a azeitona, né, para se fazer o melhor azeite, e passava por 3 processos de prensa. Nós vemos Jesus fazendo 3 orações antes de ir para o Calvário, né, para ser crucificado, depois ressuscitar ao terceiro dia. Deus, quando quer mover um homem para a santidade ou para o seu propósito, ele sempre leva esse homem para o Getsemane. Você concorda com isso, Hilber? Exato, é onde o homem vai ser provado. O próprio profeta Malaquias fala, né, que vai provar o povo no fogo, como o ouro é purificado também no fogo, né? Então a gente percebe que tem esse local de provação, esse Getsemane, né? E é interessante que Jesus ele foi tentado no deserto também. A gente percebe ali que ele é levado para o deserto para ser tentado. Então, assim como o filho passou por provações e foi aprovado, cabe também à igreja, ao corpo de Cristo, também passar por essas provações e serem aprovados. Por isso que eu não acho interessante literalizar tantos conceitos assim, que acaba perdendo um sentido que é muito importante, que é o sentido da perseverança. Você não precisa estar no deserto para perseverar, você pode, no deserto literal, no caso, você pode perseverar no seu cotidiano, você tem que perseverar no seu cotidiano. Às vezes a gente espera tanto um extraordinário que a gente esquece do básico, que é a perseverança no meu dia a dia. Verdade, eu concordo com isso que o Weber está falando. Então, irmãos, olha só, para a gente já caminhando aqui para o final dessa palavra, né, desse estudo, esse devocional com vocês, a gente tem que entender que o Getsemane é o caminho que Deus usa para a santidade. Muitas vezes Deus vai utilizar de dor e sofrimento para moldar o seu caráter para a eternidade. E nós devemos, como cristãos, né, que somos e remanescentes do Senhor, aqueles que se colocam na brecha pelos projetos de Deus, a gente precisa entender o compromisso que a gente tem que ter com a santidade. Então, vai ser praticamente impossível que o brilho da glória de Deus não venha resplandecer na vida daqueles que verdadeiramente procuram a santidade. Irmãos, a Bíblia fala que não se acende uma candeia e coloca embaixo da mesa. Jesus está apontando para a luz do mundo. Lembra? Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E como o farol que brilha dentro ali, né, da escuridão ali no mar, qualquer navio que passar, ele olha aquele farol a centenas de quilômetros de distância, porque o farol é o único ponto visível naquela grande escuridão. Deus espera que nós sejamos o baluarte da verdade do evangelho, resplandecendo a glória de Deus sobre os homens. Já falamos aqui num outro estudo que as pessoas olhavam para os templos para verem Deus.
E hoje, as pessoas, para verem Deus, olham para a igreja. Irmãos, o seu testemunho de fé, a sua vida com Deus e a sua santidade, ela não é, na verdade, um evento, vamos dizer assim, esporádico na vida do cristão, tá? Ou opcional na vida do cristão. Essa é uma condição que Deus nos chama para que todos aqueles que queiram ver a Deus tenham e andem numa vida de santidade. Né? Sede santo porque o vosso Pai é santo, porque sem santidade ninguém verá Deus. Nós vemos isso sendo falado lá em Levíticos, nós vemos Jesus repetindo isso. E se eu não me engano, a epístola de Pedro também, Pedro e Judas repete a mesma coisa. Tá? Isso está lá em Levíticos. Então cuidado com esse negócio de a lei foi abolida porque nós estamos no tempo da graça. As leis de Deus continuam permeando em toda a sociedade. Jeremias 31. Vai chegar o dia que eu colocarei as minhas leis na mente e no coração do meu povo. E hoje nós temos a consciência do Espírito Santo para que a gente possa ter as nossas atitudes moldadas. Lembra-se que atitude, na verdade, o que você pensa modela o seu comportamento. Então, uma vez que você tem a mente de Cristo, suas ações e seus caminhos serão santos ao Senhor. Por isso que o sacerdote lavava pés e mãos, para ter obras, né, mãos, obras de homens santos, e pés, caminhar de homens santos. Então, o nosso chamado, na verdade, é para esse compromisso com a santidade com Deus. Eu gostaria definitivamente de dizer para você que Deus tem nos guiado por esse caminho, né? Você vê, O Homem que Deus Usa é um livro incrível que nós já devoramos aqui, e esse livro foi quando eu saí da UTI, eu me lembrei desse Movidos pela Santidade, que o pastor Cláudio Sodré, né, me autografou, inclusive, e eu achei um livro tão simples de ler, tão rápido, maravilhoso. Se não me engano, ele tem 100 páginas. É um livro delicioso de ler, e Deus tem nos chamado à santidade. Hilber, lembra quando nós começamos um processo de santidade em outubro de 2021? Falei, Deus tem nos chamado para a santidade, logo a gente entrou nos projetos das revistas, nós entramos nos projetos missionários, Sertão de Alagoas, começamos a materiais e entramos em Angola, Moçambique, Portugal, agora o Instituto Bíblico. Mais do que nunca, Deus tem nos guiado pelo caminho da santidade. Eu acho que de Gênesis a Apocalipse, se eu tivesse que definir uma palavra para esse enredo todo bíblico, o primeiro seria arrependimento, e o segundo seria ser separados ao Senhor, não é isso? Exato, separado ali, né, é também interessante, separado do que, né, então seria separado do pecado, separado da maldade, separado dos desejos da carne, no qual é muito difícil, porque nós ainda estamos na condição caída, no sentido de que nós não temos ainda o corpo glorificado, né? Então, a gente sempre tem essa milícia dentro da gente, de um lado lutando contra o outro. Então, a separação é importante por conta desse fato, né? Ela que vai nos ajudar, através do Espírito Santo, a estarmos mais próximos, mais em comunhão com Deus e, consequentemente, com o nosso próximo, né? Porque também não tem como a gente ter uma relação direta com Deus sem ter uma relação direta com o nosso próximo. Isso aí é inviável. O próprio Cristo, ele nos ensina isso, né? Você vai ver dentro do seu ministério que ele fala do Pai, ele tem uma relação ali bem intrínseca com o Pai, porém ele nunca esquece dos necessitados, né? Ele nunca esquece do próximo, do amor ao próximo. Então a gente vê que a santidade está junto com essa prática, né? O Evangelho tem essas duas vertentes, né? Você tem a santidade, e essa santidade tem que ser movida de acordo para Deus e de acordo com o seu próximo também. Muito bom. Olha só, irmão, se você quiser pegar o e-book desse estudo aqui, você pode pegar no papocomdeus.com.br/estudos, estou deixando o link aqui abaixo. E também quero dizer para vocês que a gente está muito feliz. Essa cara aqui não parece estar tão feliz porque a gente está cansado. Eu e o Hilber estamos trabalhando noites e dias em cima da plataforma, né, Hilber? A nova plataforma que eu já vou compartilhar com vocês, ó. É essa plataforma do Instituto Bíblico Discipular. Olha só, irmãos, que interessante que eu queria dizer para vocês. Papo com Deus é o canal do YouTube. Só que nós dávamos o certificado dos cursos do Papo com Deus. Então, muitos ministérios não entendiam o que era um Papo com Deus. Então, nós contratamos uma advogada, criamos um Instituto Bíblico Discipular sério para que a gente venha capacitar, formar obreiros, formar líderes. E a gente quer trazer cursos de nível acadêmico, tá? De nível de bacharel mesmo para vocês gratuitamente. E o Instituto Bíblico Discipular já está saindo, ele é uma realidade. Se você quiser, eu tenho o link aqui embaixo na descrição, institutobiblicodiscipular.com.br. Já sou aluno ou quero entrar gratuitamente, você pode entrar. Tem o nosso aplicativo de celular, que deve estar nas lojas, na Play Store, dentro de alguns dias, e na iOS também. Então você vai poder baixar o nosso aplicativo. Lá dentro você tem uma comunidade para você postar os livros que você está vendo, vídeos,
compartilhar conteúdos, fazer perguntas e ouvir outros pastores, outros líderes conversando. Olha que incrível, você vai conquistar medalhas. O que significa? Significa que quanto mais você estudar, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Quanto mais você estudar, mais prêmio a gente vai te dar. Você termina um módulo, a gente dá um e-book, né, Uber, exclusivo. Você termina outro módulo, a gente dá um curso exclusivo. Você termina outro módulo, você vai ganhar outro e-book exclusivo. Até que no final você vai ganhar o nosso dicionário do Apocalipse, que hoje a gente vende, você vai ganhar tudo gratuito. Então, o que a gente quer? A gente quer aumentar a sua jornada de estudo. As pessoas entravam no Papo com Deus, estudavam 2, 3 dias e ia embora. A gente quer fazer vocês estudarem 2, 3 meses com a gente, um intensivão, e eu tenho certeza que nós vamos abençoar a vida de vocês. O certificado é lindão, ó, esse certificado aí do Instituto, maravilhoso. Aí eu vou explicar por que você deve estudar com a gente, e claro, né, irmãos, a gente sempre fala, se você puder nos apoiar, a partir de R$19,90 você pode se tornar um anunciante desse projeto. Ora, Max, não é gratuito? Óbvio que é gratuito. Mas tem a área lá que é acadêmica, que eu quero mostrar aqui para vocês, que é uma área exclusiva para quem apoia a gente, tá? Então todos os mantenedores, gerentes do Papo com Deus vão acessar gratuito. Então você vai ter os e-books gratuitos, você vai ter os e-books exclusivos para membros, você vai ter os cursos gratuitos aqui, ó, lindos cursos, tá? Com uma formação legal, vai poder comprar as nossas revistas, e aqui são os cursos para membros. Escatologia sistemática, curso de grego com o pastor JB da Mackenzie, curso de bibliologia com Wilber, teontologia com Max, antropologia bíblica, eu acho que é o Max e o Wilber, curso de hebraico também com o nosso pastor JB. Então esse ano nós queremos formar 8 a 10 cursos para vocês. Está entrando um estudo aí da Reforma Protestante, que é lindo, ó. Nós temos aqui a timeline da Reforma Protestante, deixa eu ver se consigo ampliar. A linha do tempo da Reforma Protestante que a gente fez, isso aqui, ó, ele é gigante, ele vai abrir em mais de 1 metro e pouco, ó. E você vai poder estudar lá dentro com videoaulas e vai poder baixar esse material para você imprimir, que é um conteúdo vasto e lindo. Então você vai ter curso aqui, ó, de academia, grego, hebraico, bibliologia, teontologia. Agora, não coma do fruto e joga a semente fora, tá, irmão? Ou engole a semente. Semente é feito para jogar na terra. Então, se a gente abençoar a sua vida, vem aqui e lança uma semente. Mensalmente você pode apoiar a gente a partir de R$19,90. Se você tem condição, R$39,90. Se você é um empresário ou um comerciante que tem condição, você pode apoiar até com R$59,00 e a gente desbloqueia outros benefícios para vocês. Está aqui os professores, pastor JB, e aqui as medalhas. Nós vamos colocar ainda algumas medalhas. São 10 medalhas, a gente já adicionou 3, vamos adicionar os restantes. A gente está muito feliz com esse projeto. Já estamos aqui criando uma parceria com uma igreja em Moçambique, uma igreja batista, do qual o nosso instituto vai treinar e capacitar os obreiros lá, inspirar, capacitar os obreiros com ficha de evolução, notas de prova, um trabalho bem legal. O Wilber está fazendo todo esse material e a gente vai acompanhar a formação de alunos lá em Moçambique. Logo a gente vai chegar em Angola e Portugal também, tá bom? Caso você tenha interesse da gente fazer formação para vocês também, procura nosso WhatsApp aqui no papocomdeus.com.br/links. E aí você procura lá o WhatsApp do Papo com Deus, chama o Wilber, ou chama eu, entra num dos grupos, chama os administradores e a gente pode estar ajudando vocês, amém? Então, ó, se você gostar do Instituto Bíblico Discipular, torne-se membro para nos ajudar, tá bom? Não come a fruta e engole o caroço. Joga, semente é feito para jogar na terra. Nós somos uma terra fértil, temos dado bastante fruto e nós queremos ir mais longe. Dependemos de vocês, amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e eu aguardo você no próximo. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.